Olá pessoal, sou o professor Anderson Trogelo e aqui a gente vai hoje mostrar para vocês como montar um Heliodon didático e depois falar um pouquinho da sua funcionalidade. Vamos lá? Primeiramente, é bom esclarecer que esse Heliodon ele vai tanto montado quanto desmontado. Neste caso, ele estará desmontado e essas peças chegarão até quem interessar para a aquisição dele. A primeira parte nós vamos começar aqui montando a base dele. A gente vai utilizar essas duas peças, elas se encaixam aqui, ó, certo? Elas vão se encaixar e aí você pode estar fazendo com que elas cheguem até o final. É sempre bom ter algum estilete para se em algum caso precisar tirar alguma rebarba do MDF, será importante, certo? Sempre é bom, se por acaso ainda vai, a gente cuida para não ter, e também às vezes a peça tem um diâmetro um pouco maior devido à produção dela, então isso pode acontecer. Então é feito isso, você pode, se quiser antes, colocar um pinguinho de cola, certo? Alguma cola, pode ser cola de madeira ou cola a Tec Bond. Se você vai utilizar uma cola, é importante utilizar algum óculos, pode ser o teu óculos mesmo, né? Mas se não, um óculos de proteção para estar fazendo. É importantíssimo a utilização desse óculos. Enquanto eu vou montando, caso você ainda não siga essa página, não siga esse perfil, a gente pede aí encarecidamente para estar seguindo, para que quando nós gravarmos, né, esse material chegue até você e também chegue até outras pessoas. Nessa base, além dessa estrutura, também vão essas peças, certo? E elas são encaixadas aqui, ó, em ambos os lados. Novamente, você pode estar adicionando um pingo de cola para que essa estrutura não saia. E também, se quiser, pode adicionar uma aqui na ponta para que ele não fique tão móvel, certo? Que ele não fique tão móvel, fique fixo aí. Aqui, então foi de um lado, vamos fazer aqui do outro lado. Feito. Vamos colocar aqui também tanto esse Heliodon, ele é feito nesse tamanho, que é mais ou menos uns 30 centímetros, certo? 30 centímetros, ele vai dar mais ou menos dessa altura no final. Como também nós temos um maior, que é 50 centímetros. Ambos são montados da mesma forma, são peças idênticas, só que uma maior que a outra, né? São proporcionais nesse caso. E no final é só instalar aqui esse quadrado que vai na base do Heliodon. Passar aqui uma cola para assim travar toda essa estrutura. Aqui, vamos encaixar aqui. Apertar, segurar por alguns segundos, porque está sendo colado. E pronto, está feita aqui a base do material, certo? Feito a base, eu vou deixar ela aqui ao lado, a gente vai utilizá-la depois. Nós vamos começar a montagem aqui desse horizonte. O horizonte, primeiramente, a primeira parte dele, nós vamos fazer aqui essa base, certo? Essa estrutura, vamos ver se ela vai encaixar aqui. Tanto aqui quanto aqui, tanto faz, não tem uma ordem adequada, porque a ideia é criar aqui uma conexão de globo da nossa terra mesmo, certo? Então, para completar melhor o visual do aparelho, aqui nós vamos então encaixar essa estrutura nesse formato aqui. Precisando, vamos achar aqui algum material para poder bater aqui, né? Geralmente não é tão difícil, geralmente até fácil.
mas esse aqui precisou bater um pouco mais, mas encaixou. E é isso que importa, isso que interessa. Está encaixado aqui as peças, certo? Nessa estrutura. Bom, nós vamos seguindo aqui a montagem. Vamos colocar aqui alguns clips, que a gente chama essas pecinhas aqui de clips, certo? E aí nós vamos soltá-la aqui. Uma delas nós vamos posicionar desse lado. Então vamos colar uma aqui. E a outra vamos colar aqui. Esse clipe é importante para que o globo gire melhor ao final do processo. Pronto. Vamos esperar secar um pouco. Enquanto isso, nós já vamos reservando essas duas arruelas que vão segurar a esse eixo toda essa estrutura. A gente vou fazer aqui um teste se ele está encaixando. Ó, está, certo? Está entrando até firme demais, mas vai dar para fazer aqui a conexão. Feito essa estrutura, nós vamos posicionar uma desse lado, a outra desse lado, ok? Em ambos os lados aqui. E você pode estar trabalhando com ele posicionado, certo? Posicionado aqui, mas não há necessidade. Pode trabalhar com ele também, essa estrutura fora. E depois que o globo estiver pronto, depois trazer para cá. Ok? Então, eu vou até soltar aqui novamente. Pronto. Vou soltar aqui. Vou trabalhar com ele aqui montado. Certo? Com ele aqui montado. Ó, acabou de cair um aqui, né? Eu vou pegar aqui mais 2 clips e vou adicionar a estrutura aqui. Faltou isso aqui antes de montar. Vou trazer outros 2 clips para cá também. Cuidar então aqui, colocar esse clips e só então vou posicionar essa estrutura, agora já colando ela definitivamente aqui na base. Então a gente vai ter um horizonte e uma base. Vai ficar faltando só o globo para completar essa estrutura. Nós vamos acoplar aqui e acoplar aqui, ok? Isso. Feito isto, para não atrapalhar um desses clips, nós vamos trazer ele aqui, ó, para ajudar a colar. Então nós vamos posicionar um pingo de cola aqui do lado da estrutura e vamos aproximar aqui ou encaixar ele aqui para que ele faça melhor aqui a junção entre o horizonte e a base do material. Aí, pronto. Temos aqui então a estrutura, né? O horizonte, ok? O horizonte do material aqui, a arruela, as duas arruelas e as bases aqui organizando. E agora é só começar a montar. Uma dica para montar é você achar aqui o trópico de Câncer. Vamos pegar aqui o trópico de Capricórnio e já acoplar essas duas peças que tem essas estruturas, né, como aqui. Estruturas de encaixe aqui e essa área vazada aqui. Essa estrutura nós vamos posicionar, nós vamos atravessar elas. Elas vão ficar transversais uma à outra. Aqui tem várias situações. Você vai encaixar aqui na greta, veja que não está encaixado ainda, você vai ter que chegar esse material aqui dentro, ok? Então, o primeiro passo, uma dica que eu dou, é você apertar aqui uma delas, apertar até bem, até chegar ao final, e agora, com um pouquinho de força, vai devagar, o material vai cedendo e você vai realizar aqui o encaixe. Ó, tá feito, certo? Ficaram atravessadas as duas. Você vai fazer tanto numa, e aí se quiser já pode dar aqui um pingo de cola, ok? Para que fique firme, pode deixar aqui secar alguns segundos. Aí você pode posicionar a outra peça nesse material. Lembrando, se não passa, quiser tirar um pouquinho aqui com um estilete, alguma estrutura afiada,
Você vai retirar aqui uma beiradinha, ele vai passar ainda mais fácil, certo? Vai se acoplar aqui com maior facilidade. Aí, ó, acoplei aqui novamente. E aqui falta uma beiradinha, você vem vindo aqui, ó, pouco a pouco, e ele encaixa, certo? Dá um pouquinho de trabalho, mas nada que não seja possível estar realizando. Vou colocar já aqui a cola, eles vão ficar bem aqui, e vamos já projetá-los. Depois, essa estrutura, você vai posicionar aqui. Tanto faz, certo? Tanto faz se você, por onde começa, pode ser pelo trópico de Câncer ou pelo trópico de Capricórnio. Só que eles vão ter que ficar opostos, isso tem que estar bem claro, certo? E se você quiser que essa escrita fique para cima, você tem que observar, ó, eu vou encaixá-la aqui, para quando ela deitar aqui, o trópico de Câncer fique voltado para o norte, ok? Mas nada impedia de eu colocar assim, igual ia estar aqui o trópico de Câncer. Então, tanto faz, não tem uma ordem como vai colar. Então, você pode colar o primeiro aqui, encaixa em um vértice, em uma área aqui, ó, em uma greta da arruela, depois vem aqui do outro lado e encaixa aqui também. Então, ó, vai chegar aqui e fazer o encaixe. Aqui estamos tendo algum problema, vou ter que vir aqui com o nosso estilete para ampliar a estrutura. Pronto. Muito bem. Agora, aí, já encaixou, certo? Essa estrutura a gente pode deixar ela aqui para baixo, assim, não há problema. E essa outra estrutura do trópico de Capricórnio, nós precisaremos deixar ela em oposição, certo? Não adianta, não vai colocar aqui atravessado. Você vai colocar ela em oposto a essa primeira que você já plugou. Então aqui eu vou tentar encaixar aqui. Ó, é importante que vá até o final aqui da marca, né? Que eles encaixem bem, não fique levemente encaixados, e vá até o final. E vamos encaixar desse lado aqui também. Pronto, já temos uma quase história de material. Assim, né, o trópico de Capricórnio, você gira ele aqui para ele ficar para o sul, o trópico de Câncer vai ficar aqui para o norte. Mas você vai ver que você pode girar ele totalmente aqui, né? Não vai dar um tapa também, mas ele gira, certo? Ele vai ficar resistente aqui nessa estrutura. E depois que fechar, ele vai ficar ainda mais bem alinhado ao horizonte, ok? Então vamos trazer aqui, ó, trópico de Câncer para o norte, trópico de Capricórnio para o sul, e é isso que importa. E por fim nós vamos instalar aqui o equador celeste, certo? Os equadores celestes. Então, o equador celeste nós vamos posicionar ele aqui. E aqui também. Certo? Ó, posicionamos um. Agora vamos dar meia volta aqui. Vamos posicionar o outro. Aqui. E aqui novamente. Certo? Então, feito aqui a estrutura. Falta ainda, e agora eu acabei de verificar que aqui faltou, mas na sua compra não vai faltar, vai chegar junto esse material. Faltou aqui o equador celeste. Vou cortar e já trago aqui pra gente fazer aqui o encerramento do material. Enquanto isso, se quiser comentar aí, se você conhece o que é o Heliodon, para que ele serve, a gente pode entrar em contato, se você está interessado nele, para utilizar o material, então fica aí o pedido. Já volto. Agora com as peças já cortadas, nós vamos encaixar aqui as últimas peças. Antes disso,
importante às vezes já conectar essas estruturas. Você pode conectar agora ou depois. Eu costumo fazer isso agora. Então a gente vai posicionar essa pecinha aqui, o PSC, que é o Polo Sul Celeste, neste ponto, certo? Neste ponto, voltado aqui para o sul. Verifique, ó, primeiro, antes, que isso aqui tem que estar o Trópico de Capricórnio. Eu já estava colocando errado. Então, a gente tem que posicionar aqui, ó, desta forma. Então, Trópico de Capricórnio, voltado para o sul. Nessa posição, vou colocar o Polo Sul Celeste. Então, lá, vamos posicionar ele aqui. Essa estrutura encaixando aqui, ó. Isso. Já pode colar, pode deixar ele aqui se posicionando. E aí nós vamos colocar o PNC, o Polo Norte Celeste, aqui voltado para o Trópico de Câncer, para o norte do horizonte, que está aqui, né? E vamos posicionar nessa face. Então vamos encaixar ele aqui. Aí, entra bem justo, mas é possível sim encaixar essa peça. E no final aqui nós vamos encaixar o meridiano local. Essa faixa aqui que é o meridiano, ou seja, que vai ligar o Polo Sul ao Polo Norte para uma pessoa que está posicionada numa determinada latitude, que você pode estar definindo isso. Então a gente vai estar encaixando, essa parte aqui talvez é uma das mais complicadas, né? Você vai pouco a pouco achando o ajuste entre as gretas aqui dos 3 arcos, certo? Vai pressionando para que você consiga chegar com toda a estrutura encaixada aqui no material. Ok? Então, e ao final, a gente vai ter que posicionar a ponta aqui do meridiano, ó, aqui na estrutura que a gente acabou de colar do Polo Norte e do Polo Sul. Então, já vou posicionar aqui, ó, e vou fazer aqui o encaixe. Quanto mais justo, melhor, certo? Então, quanto mais próximo aqui, melhor, para que a esfera fique bem organizada, bem esférica mesmo. Então, olha lá, aqui, posicionei, já vou esperar aqui alguns segundos e pronto, está fixo. Vou dar o giro aqui na bola, na meia bola, na esfera. Isso é feito com bastante cuidado aqui, ó. E agora vamos posicionar a segunda marca, certo? O segundo arco aqui do meridiano local. Também, mesma forma, mesmo cuidado, né? Encaixando as 3 peças para que elas, cuidando para que aqui também fique ajustado, e vai pouco a pouco fazendo esse encaixe. Pronto, a gente vai colar aqui em ambas as estruturas, né? Aqui, ó, ambas as estruturas. Vamos posicionar aqui também. E colar eles aqui nessa posição, de forma que eles fiquem aí um círculo bastante perfeito, né, desta estrutura. Lembrando sempre que o ideal então, é o Trópico de Câncer para o norte e o Polo Norte também para o Polo Norte Celeste, obviamente na direção aqui. Então essa aqui é a estrutura base, né? Ainda precisamos encaixar em qualquer um dos lados
essa estrutura, a régua da latitude. Então, eu vou posicionar desse lado aqui, né? Ela vai se encaixar aqui, e aí vou apoiar desta forma nessas estruturas e vou também largar aqui um pingo de cola para que isso fique bastante fixo, não saia fácil. Então pode ser cola, pode ser até uma cola branca, né? Mas eu uso cola acrílica, certo? Instantânea, acrílica instantânea, certo? Adesivo instantâneo, e essa cola de madeira também vai funcionar muito bem. Pronto, tá aqui a estrutura, falta ainda posicionar, né? A gente vai posicionar aqui a casinha e o homenzinho. Então aqui vai ter o homenzinho, que pode ser utilizado no globo como está aqui. E também a gente tem o solzinho, que pode ser posicionado nesses arcos. Já vamos explicar melhor. Vou montar aqui rapidamente a casinha, para que a gente possa utilizar. Tanto a casinha quanto o homenzinho já vão montados. Esses não precisam estar montados, eles já vão montados aí porque não corre risco deles danificarem durante o transporte. E pronto, temos aqui finalizado então referenciais, né? Tanto a casinha quanto o homenzinho, ambos podem ser posicionados, retirados, né? E pode estar posicionando aqui como um referencial. Essa casinha também ela pode ser girada aqui, né? Referencial de acordo com a casa, uma casa que você queira projetar em um dado terreno, um exemplo. Então, a utilização desse equipamento aqui, algumas linhas gerais da utilização dele, vai da seguinte forma: nós posicionamos essa linha do equador, baseando nessa régua, nós vamos determinar aqui a latitude do local, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, estamos na latitude aproximadamente 40 o quê? 40 graus ao norte, certo? Por quê? Porque aqui nós acabamos levantando o polo norte celeste em relação ao norte. Então, forma aqui um ângulo de 40 graus, então está na latitude 40. Um exemplo, para a cidade de São Paulo, que está na latitude 23 graus e meio aproximadamente, a gente tem, inclinando então ele nesta direção, certo? Então, nessa direção estará o polo sul celeste, e logo aqui tem uma residência para a cidade de São Paulo. E o que significa esses arcos? Esses arcos são as trajetórias solares no solstício de inverno, certo?
certo? Então, quando ele passar nesse ponto é meio do dia, quando está nesse ponto aqui, está nascendo, quando está aqui, ele está se pondo. Então, ele faz essa trajetória ao longo do dia, lá no dia de 21 de junho. Já aqui, ó, onde está esse solzinho, e o qual é móvel, né? Você pode posicionar em qualquer direção, nós temos a trajetória em equinócios. Então, de junho, aí nós temos o próximo equinócio, depois de junho, que é o solstício de inverno aqui. Nós temos, tipo, julho, o Sol vai passar por aqui, agosto. E quando chegar setembro, no dia 20, 21 de setembro, o Sol vai fazer essa trajetória no equinócio de primavera. E aí ele vai seguindo aqui outubro, novembro, e quando chegar no 21 de dezembro, nós temos aqui o Sol nascendo nessa posição, realizando este movimento e se pondo nessa direção em relação a esse referencial. Ok? E aí a gente percebe aqui, pode demonstrar para qualquer pessoa, que no solstício de inverno a trajetória é menor que no solstício de verão. E isso pode ser simulado para qualquer direção, qualquer latitude. Ó. Aqui nós estamos numa latitude extrema de 67 graus. Então aqui o Equador, ó, aproximadamente 67 graus. E dessa forma, veja que no solstício de inverno o Sol mal aparece. É praticamente 24 horas de noite. Ok? 24 horas de noite nessa época do ano. Mas também aqui no solstício de verão, o Sol praticamente não se põe. Seria 24 horas de dia. E isso chega aqui a um extremo que, se a gente tivesse uma residência lá na Antártida, no Polo Sul Celeste, na latitude 90 graus,